Amados, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta no livro de Crônicas. Segundo Crônicas, a gente vai estar meditando nos capítulos, segundo Crônicas, capítulo 20, mais precisamente. Capítulo 20. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante e o que a gente pode aprender com esse episódio que o rei Josafá enfrentou. Todos nós enfrentamos batalhas, lutas, dificuldades na nossa caminhada nessa vida, né? Cada um de nós vai enfrentar. Estamos em uma caminhada em direção aos céus, à terra prometida. De antemão, eu quero dizer a vocês que nós chegaremos lá. Já foi nos garantida a certeza de que a nossa entrada ela é certa. Nada, nem demônio, nem potestade, nem dominadores, nem homens, nem ninguém, nem o mundo e seus prazeres vão nos impedir de um dia adentrarmos as mansões celestiais. É fato. Bíblia é categórica em nos garantir a certeza de vida eterna, a certeza de alcançarmos a salvação. Todavia, nós enfrentaremos, nessa caminhada, enfrentaremos lutas, enfrentaremos problemas, dificuldades. Porém, queridos, para cada uma dessa batalha, para cada uma dessa luta, Deus tem uma arma poderosa. E é justamente sobre isso que nós vamos estar falando. Texto aí em 2 Crônica, e a partir do capítulo 20, fala que, vou ler alguns textos, diz assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: olha, vem contra ti uma grande multidão, ou seja, uma peleja, uma batalha, uma grande tribulação. E além do mar, e eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. E a Bíblia diz no verso 3 que então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se assentou para pedir socorro ao Senhor, e também todas as cidades de Judá vieram buscarem ao Senhor. Então, Josafá ficou sabendo que nações inimigas se uniram para atacá-lo. E as possibilidades de vencê-las era quase impossível. Era quase impossível. E, lógico, como todo ser humano, Josafá temeu. O medo é uma reação normal, tá? Todos nós tememos diante de uma batalha. Não existe homem corajoso, mulher corajosa. Diante de uma batalha, diante de uma peleja, diante de uma luta, diante de uma tribulação, todos nós teremos medo. Isso faz parte da nossa natureza decaída, né? E quanto mais quando nessa peleja, nessa tribulação, nessa batalha, você percebe que o inimigo, ele é invencível. Você olha, analisa e você diz: eu não vou conseguir. Eu realmente não conseguirei nem lutar. Porém, amados, o medo, ele não pode nos levar ao desânimo.
tá? A desistir, a questionar Deus, porque quando vem a luta, quando vem a tribulação, quando vem a batalha, a primeira coisa que a gente faz, claro, é temer, e segundo é murmurar. Oh Deus, eu te sirvo, porque tu permitiste que isso acontecesse? Deus, porque isso está acontecendo comigo? Isso é maior do que as minhas forças. Então, Josafá, ele em algum momento, ele temeu. E aí, a gente precisa entender uma coisa. Nós cristãos, nós temos de ter na nossa mente, no nosso coração, algo muito concreto. As dificuldades, elas não podem nos afastar de Deus. As lutas, elas não vêm para que a gente se afaste de Deus. Não. As lutas e as dificuldades, as provações, elas vêm para que a gente se aproxime de Deus. Porque quando a gente está vivendo um momento difícil na nossa vida, seja ele de enfermidade, dificuldade financeira, dificuldades de relacionamentos, até no casamento, na família, nós, em hipótese nenhuma, devemos nos afastar de Deus. A primeira coisa que a gente tem de entender é que as dificuldades, elas nos aproximam de Deus. Segundo, as dificuldades, ela não vem porque Deus proporciona, não. As dificuldades vêm porque nós mesmos proporcionamos. Somos nós que proporcionamos as dificuldades. Somos nós que contribuímos para que as lutas, as batalhas venham sobre a nossa vida. E quando a gente vai ver a vida de Josafá, a gente compreende. Porque chegou esse momento na sua vida de uma grande multidão, milhares, diz em alguns textos que o exército que veio contra Josafá era aproximadamente de 1 milhão de homens. Vocês já imaginaram esse exército? Era um exército infinito na visão humana. Imagine quando aquela grande multidão, Josafá se deparou contra aquela grande multidão. Ele ficou apavorado. Mas, como disse, nós mesmos proporcionamos, às vezes, esses problemas. Nós mesmos acabamos contribuindo para que a gente vá a essas pelejas, que a gente venha sofrer essas tribulações, essas provações. Quando você volta um pouquinho no capítulo 18, no verso 1, ainda desse texto, você percebe o seguinte, no verso 1 diz: tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância. Olha aí, a vida de Josafá era uma vida tranquila. A Bíblia diz que ele foi um rei que desde o início ele se voltou a Deus. Ele tirou a idolatria, ele ensinou o povo, colocou juízes para que o povo fosse ensinado. Ou seja, ele buscou a Deus. E em um momento da sua vida, quando ele chegou numa prosperidade, material, uma prosperidade emocional e uma prosperidade física, diz o seguinte, que ele tinha riqueza e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. Sabe, irmãos, às vezes tudo está muito bem na nossa vida, até que a gente se aparenta com Acabe, até que a gente se aproxima de uma relação com alguém iníquo, de uma amizade, às vezes, com alguém que não serve a Deus, que não busca a Deus. E essa amizade, esse relacionamento de Josafá com Acabe foi tamanha que ele deu o seu filho para casar com a filha de Jezabel.
Olha aí. Quando a gente, irmãos, quando a gente começa a brincar com o pecado, quando a gente começa a achar que a gente pode surfar nas ondas do pecado, a gente está prestes a enfrentar uma grande batalha. A gente está prestes a enfrentar uma grande tribulação. Por quê? Porque essa aliança de Josafá com Acabe, esse envolvimento familiar com a iniquidade, porque vocês sabem que Acabe era o rei do reino de Israel, estava separado Israel, reino de Israel e reino de Judá. O reino de Judá se manteve fiel a Deus, e o reino de Israel se desviou por completo. E Acabe foi um dos reis mais ímpios que governaram o reino de Israel. E para piorar a sua iniquidade, ele casou-se com uma mulher iníqua, com uma mulher terrível chamada Jezabel, que a gente sabe o quanto essa mulher foi uma mulher perversa, foi uma mulher pecaminosa, foi uma mulher que induziu o reino do norte à idolatria, a cometer todo tipo de pecado. Inclusive Jezabel, ela dominava o rei Acabe, ela era uma mulher dominadora, tá? E Josafá estava fazendo um governo bom, estava temendo a Deus, mas ele resolve brincar com o inimigo. Cuidado, viu, irmãos? Nós não podemos brincar com o inimigo. O inimigo, ele é terrível. E aí no verso 18, 19, Deus envia um profeta chamado Jeú, filho de Anani, e esse profeta vai lá com Acabe. Acabe vai para uma peleja com Josafá, vai para uma peleja com Acabe. Nessa peleja, Acabe morre e Josafá é salvo milagrosamente. Se você for ler o capítulo 18, você vai ver que Deus poupou a vida de Josafá. Por quê? Porque ele tinha um compromisso com Deus, porque ele era um homem de Deus. Todavia, estava fazendo aliança com pessoas que não devia fazer. Como eu disse, é muito perigoso quando nós começamos a fazer alianças com pessoas que não temem a Deus. Não é por acaso que Deus, quando entrega a terra prometida, diz que nenhum daqueles habitantes daquela terra tinham de permanecer. Ele diz para que todos aqueles habitantes fossem destruídos, porque senão eles iam interferir na vida espiritual do povo de Israel. E aí, acompanhe comigo no capítulo 19, no verso 1 e 2. Diz assim: E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem. Olha aí a correção. Por isso virá sobre ti grande ira da parte de Deus. Está aqui o resultado dessa batalha. Está aqui o motivo porque um exército de aproximadamente 1 milhão de soldados se levantaram para guerrear contra Josafá. Porque ele aborreceu a Deus. Ele pecou contra Deus. Queridos, coisa difícil é a gente passar pelo juízo de Deus. O pecado, ele é terrível. O pecado, ele traz consequências. Ele deixa marcas. Nós não podemos brincar com o pecado.
E hoje a nossa sociedade é uma sociedade onde o pecado é considerado normal. Há uma inversão de valores. O pecado é encarado com naturalidade. Agora, há pouco, nós tivemos o carnaval e a grande sacada do carnaval era as pessoas beijarem ou ficarem com inúmeras outras pessoas, parceiros e parceiras. Por quê? Porque essa sociedade está corrompida, ela está mergulhada na iniquidade, no pecado, e nós não somos deste mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Entenda isso, nós estamos apenas de passagem. Então, voltando agora à batalha, consequência desse ataque dos amonitas, dos moabitas, foi porque Josafá se aparentou, fez aliança com Acabe, e a ira do Senhor se levantou, e ele permitiu que viesse contra Josafá essa multidão, e a Bíblia diz que Josafá temeu. E aí a gente vai falar sobre o tema da nossa mensagem, que é princípios para vencer batalha. E eu enumerei 5 princípios que Josafá tomou, 5 atitudes que Josafá tomou para vencer aquela batalha, tá? A primeira atitude, ou o primeiro princípio para que a gente vença a batalha, a gente vença a tribulação, a gente vença a dificuldade, é identificar o inimigo. Ninguém luta contra um inimigo invisível. Não. Tá? Sempre existirão inimigos ao nosso redor. Nós sempre, enquanto permanecermos aqui, seremos perturbados, mas é fundamental que nós possamos identificar quem são os nossos inimigos. Antes de qualquer peleja, antes de qualquer ação, identifique qual é o seu inimigo. Porque, às vezes, o inimigo, ele não está fora. Às vezes, o inimigo está dentro de nós. É um orgulho, é uma inveja, é uma ira incontrolável, é um falar precipitadamente, é falta de oração, é falta de conhecimento, é falta de ser vigilante. Às vezes o inimigo está dentro de nós. E aí a gente está brigando com as pessoas, a gente está discutindo com as pessoas, a gente está se revoltando contra as pessoas, mas o problema está dentro de nós. O inimigo está trabalhando dentro de nós, o inimigo está trabalhando através da nossa velha natureza, do nosso velho homem. Então é muito importante identificar quem são os nossos inimigos. Quando a gente estiver numa batalha, quando a gente estiver numa luta, nós precisamos identificar os nossos inimigos. Efésios 6:12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O seu inimigo não é o seu esposo. O seu inimigo não é a sua esposa. O seu inimigo não são aqueles que estão dentro da sua casa, não. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. É necessário que a gente identifique o problema. Está com problema lá no casamento? Identifica qual é o problema. Qual é o motivo, qual é a razão para que a gente possa vencer essa batalha. Então, primeiro
princípio para vencer uma batalha é identificar o inimigo, saber com quem nós vamos lutar. Josafá identificou, chegaram com ele, com certeza ele mandou averiguar, com certeza ele mandou perguntar, e chegaram com ele e disseram: olha, Josafá, rei Josafá, é 1 milhão de soldados que vem contra nós. Pronto. Ele já percebeu, ele já entendeu quem era o seu inimigo, e aí ele parte para o segundo princípio, que é, o segundo princípio para vencer batalha é admitir a nossa incapacidade. Tá? Irmãos, só existe uma pessoa que Deus não pode ajudar. Sabe qual é? Aquela que não admite a sua incapacidade. Enquanto você estiver cheio de alto orgulho, alta prepotência, enquanto você achar que pode vencer tudo, que você tem força suficiente para lutar contra todas as batalhas, todas as guerras, todas as tribulações que vêm contra você, enquanto você estiver com esse pensamento, você nunca vai vencer. Na verdade, nós nunca vencemos sozinhos. Sempre precisamos de ajuda, tá? E ele identificou isso. Josafá, apesar do seu erro, apesar de começar a entender que essa tribulação, que essa batalha, que essa luta veio em consequência dos seus erros, ele começa a identificar, primeiro, o inimigo, segundo, a sua incapacidade. Ele diz no verso 12 do capítulo 20, ele diz assim: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E ele completa dizendo assim: e não sabemos nós o que faremos. Tá? Você não já se encontrou em um momento como esse? Luta tamanha, problema tão grande que você diz assim: o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para sair dessa? O que eu posso fazer para vencer? Josafá nos ensina. Ele reconhece a nossa incapacidade. Ele diz assim: é muito grande essa multidão. Em nós não há força suficiente. Em mim não há força suficiente. Em você não há força suficiente. E ele diz: e não sabemos nós o que faremos. O apóstolo Paulo, um dos homens mais sábios que já viveu nessa terra, ele disse certa vez, lá em Romanos 7, 24, ele disse assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo reconheceu a sua incapacidade. Nós precisamos também, irmãos, entender isso. Nós somos incapazes. Não há em nós força suficiente. Nós precisamos da ajuda um dos outros. Nós somos parte de um corpo. Você pode ser a mão, mas a mão está ligada ao braço. Você pode ser o braço, mas o braço está ligado ao tronco. E todos ligados à cabeça que é Cristo. Mas nós dependemos um do outro. Nós precisamos um dos outros. No Evangelho, no cristianismo, na vida cristã, não há espaço para individualidade. Não existe, irmãos. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos, em algum momento da nossa vida, dizer assim: eu não consigo, eu sou incapaz, não há nenhuma possibilidade de eu vencer isso, eu tenho de procurar ajuda. Eu vou procurar uma irmã, eu vou procurar um irmão, eu vou procurar o pastor, eu vou procurar alguém que me ajude, porque eu não posso vencer. Nós precisamos entender isso. Vida cristã é uma vida onde existe um conjunto, uma coletividade.
Você percebe que quando ele orou, ele provocou uma motivação em todo o povo. A Bíblia diz que todo Judá foi orar, que todas as cidades circunvizinhas também foram orar. Ele não ficou só, ele não orou só, ele não enfrentou essa batalha só. Eu, como pastor, tenho de lamentar quando alguém chega para conversar comigo quando as coisas já acabaram. Chega para conversar quando não há mais como ajudar no casamento. O inimigo já destruiu tudo, só restam cinzas, dificuldades. Mas as pessoas acham que elas podem superar, elas acham que elas podem vencer. Elas não reconhecem a sua incapacidade. Ah, irmãos, quantas vezes eu já procurei ajuda. E não é demérito, não é fraqueza. Não, procurar ajuda é algo que é saudável. A gente precisa acreditar no irmão que se senta conosco, que convive conosco, que congrega conosco. A gente precisa acreditar hoje nos pastores que nos lideram. Irmão, se você não acredita em mim, se você não confia em mim, o que é que você está fazendo aqui? Você acha que eu não posso lhe ajudar? Você não acha que Deus me colocou aqui para pregar essa mensagem, para falar a você que está enfrentando problema, que está enfrentando luta, que está quase se afastando da casa de Deus? Ou por que é que eu estou falando isso hoje aqui? Eu não estou falando isso aqui para outras pessoas, eu estou falando isso aqui para você que está sentado nesses bancos. A palavra não é minha. Procure ajuda enquanto pode. Converse enquanto pode. Não deixe que o diabo te destrua. Fuja dessa armadilha que o diabo está preparando para você. Agora, uma coisa é você reconhecer a sua incapacidade. Se ficasse só nisso, não haveria vitória. Se ficasse só nisso, não haveria solução. Mas Josafá, ele reconhece a sua incapacidade. Mas ele não fica só nisso. Nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade, mas nós não podemos ficar só nisso. Ele, além de reconhecer a sua incapacidade, ele diz no verso 6, ele diz o seguinte, deixa eu ver aqui, verso 6, ele diz assim, pois tu, a parte 2 do verso, pois tu és dominador sobre todos os reinos do mundo, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ele reconhece que ele é incapaz, ele reconhece a sua incapacidade diante do problema. No entanto, ele reconhece também, ele acredita também, ele crê também que ele serve um Deus de força e de poder. Porque não adianta a gente reconhecer a nossa limitação se a gente não acredita em um Deus forte. Não adianta a gente reconhecer a nossa incapacidade se a gente não acredita num Deus que é capaz de resolver todas as coisas, que é capaz de suprir todas as nossas incapacidades. Não adianta. Então ele, além de reconhecer a sua incapacidade, ele também reconhece que, apesar disso, ele serve um Deus cheio de força, cheio de poder, um Deus dominador nos céus e um Deus dominador na terra. Glória a Deus. Terceiro princípio. Para vencer batalhas, é levar nossos problemas a Deus. Levar nossos problemas a Deus.
Bíblia diz que Josafá, ele convocou todo o povo a buscar o Senhor. Primeira ação dele, ele não mandou contar o exército dele. Ele não mandou verificar se ele tinha armas, se ele tinha mantimentos para uma guerra mais prolongada, não. A primeira coisa que ele fez foi buscar o Senhor. Ou seja, a oração não é o último recurso a ser usado quando enfrentamos batalhas, mas é o primeiro. Vou repetir. A oração não é o último recurso a ser usado quando enfrentamos batalha, mas é o primeiro. A gente não pode dizer muitas vezes, como dizemos, só nos resta orar. Não, isso é uma coisa errada que nós fazemos. A primeira ação nossa, quando vem a luta, quando vem a batalha, é dobrar os nossos joelhos e orar a Deus. Essa é a primeira ação. Diz assim no verso 3 e 4. Então Josafá temeu a multidão, temeu o problema, e pôs-se a buscar o Senhor, e de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor com jejum e oração. Ele tomou iniciativa. Ele, como líder, ele tomou iniciativa. Sabe, irmãos, às vezes nós jogamos a responsabilidade assim para a esposa. Eu sou o marido. Esse problema aí, ora aí, vai orar. Não. A responsabilidade primeira é nossa como cabeça. Nós, esposos, precisamos assumir essa responsabilidade. Os outros vão fazer a partir de nós. Se nós não fizermos, os outros não vão fazer. Nós, como líderes que somos nas nossas casas, nós precisamos tomar essa decisão de buscar o Senhor e de orar. E aqui a gente percebe um pouco sobre a questão de avivamento, muito falado hoje, né? Com o avivamento lá nos Estados Unidos. E o avivamento, ele não começa coletivamente. O avivamento, ele começa a partir de uma pessoa, 2 pessoas, um pequeno grupo. Começa o avivamento. Olha, começou com Josafá. Em seguida, Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Aí a gente vai ver na história bíblica, os avivamentos lá do tempo de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Ele, através dele, Deus fez um grande avivamento num período lá do povo de Israel. O avivamento de Esdras, quando ele apregoou um jejum. E aí o povo se juntou e eles foram e conseguiram restaurar os muros de Jerusalém. A gente vê o avivamento que veio através de João Batista, que Malaquias profetiza, né? Lá no final, e converterá, do profeta Malaquias, e converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Queridos, avivamento começa na família. Se as famílias não estiverem avivadas, não existe avivamento. Se a gente quer um avivamento na nossa igreja, cada um de nós tem de estar também com a sua família avivada. O avivamento não fica restrito ao templo, só quando você reúne no templo. Não, o avivamento ele sai do templo e vai por todas as casas, vai por todas as famílias. Nós precisamos desse avivamento. E os avivamentos mais recentes, né, da história também, John Wesley, Charles Finney, o avivamento da rua Azusa, muito conhecida, que deu origem ao pentecostalismo.
e outros avivamentos. Mas o quarto princípio que Josafá teve para vencer a batalha foi confiar no Senhor. Ele, verso 12, ele diz o seguinte: Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão. Olha aí, reconhecendo a sua incapacidade que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Aí ele diz algo, irmãos, que eu acho um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, e o texto-chave para vencer uma tribulação. O texto base para vencer uma luta, uma batalha. Mas ele diz assim: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Você pode estar enfrentando nessa noite uma tribulação, uma luta. Você também, em algum momento, já se sentiu incapaz, sem condições, já não sabe o que fazer. Levante os seus olhos nesta noite, com fé, e olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para Cristo nessa noite e diga: Senhor, eu estou na luta, eu estou na dificuldade, eu estou vivendo um problema, mas Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Sabe, quando a gente coloca os nossos olhos no Senhor, isso fala de confiança, fala de esperança. Vem a luta, vem a batalha, mas os nossos olhos estão fixos no Senhor, estão confiando no Senhor, sabendo que Ele vai nos dar vitória, sabendo que nele somos mais que vitoriosos, sabendo que Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou que imaginamos. Os nossos olhos têm que sempre estar postos no Senhor. Nossos olhos não podem estar postos no recurso, no governo que assume, não nos políticos, nas autoridades, não. Nossos olhos sempre têm que estar postos no Senhor. Nós precisamos estar com os olhos fixos no Senhor. Enquanto Pedro, ele olhava para Jesus, ele andava por sob as águas. Tempestade, lutas, dificuldades. O mar estava bravio, as ondas eram enormes, mas Pedro caminhava por sob as águas, porque os seus olhos estavam fixados no Mestre Jesus. Queridos, o diabo ele quer nos cegar, o diabo ele quer desviar os nossos olhos para outras coisas, mas nós não podemos desviar os nossos olhos do Senhor. Nós precisamos perseverar em servir ao Senhor. Nós precisamos perseverar em seguir ao Senhor. Há muitas tentações, há muitos prazeres, há muitas situações, mas nós precisamos estar com os olhos fixos no Senhor. Do verso 15 a 17, Deus, ele usa um profeta chamado Jaziel. E esse profeta, ele vai e profetiza ao rei Josafá. É o resultado da oração, é o resultado do clamor, é a resposta do jejum que ele fez. Sabe, não se preocupe, Deus vai responder se você estiver orando. Não se preocupe, Deus vai atender se você estiver jejuando, buscando a Deus. Você não ficará sem resposta. E toda vitória, ela vem pela palavra. Ela não vem pela palavra da motivação. Ela não vem quando você repete muitas vezes a mesma palavra, não. Toda vitória vem pela palavra de Deus. Toda vitória vem pela palavra de Deus.
E o profeta chegou com Josafá e disse: dai ouvido, Judá, Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Sabe, quem sabe nessa noite também o profeta de Deus, a palavra de Deus está ecoando, assim como ecoou naquele dia. E Deus está também falando: ó Judá, ó Belém, ó bairro do Souza, ó congregação da Matilde, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar ó e você diz o seu nome, mas diz bem alto. Vamos fazer isso? Você vai falar o seu nome bem alto. Eu vou dizer ó Belém, ó bairro do Souza, ó congregação da Matilde, ó, e você fala o seu nome. Você crê nisso? Ó Belém, ó bairro do Souza, ó congregação da Matilde, ó, glória a Deus, aleluia. Não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão do Senhor. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Por que você está preocupado? Por que você está assustado? Por que você está com medo? Por que você está atemorizado se essa peleja não é vossa, essa peleja do Senhor? Se você já colocou essa peleja na mão do Senhor, se você já identificou o inimigo, se você já admitiu a sua incapacidade, se você levar os seus problemas a Deus e se você confiar no Senhor, a peleja é dele, não é sua. O rei Acabe, ele creu. Ele acreditou na palavra. Quando o profeta falou isso, ele acreditou. Tanto é verdade que ele tomou uma atitude, porque quando a gente crê que Deus já deu a vitória, a gente toma atitude. Quando a gente crê que Deus já nos proporcionou a bênção, a gente começa a tomar atitude. A atitude de Josafá foi uma atitude totalmente contrária a alguém que vai para a guerra. Porque quando o profeta chega e diz que a batalha não é dele, é do Senhor, e que Deus já deu a vitória, o que ele faz? Ele descansa. E sabe o que ele faz? Quando se vai para uma peleja, para uma batalha, o que se faz? Se arma. Pega o revólver, pega a espada, pega a lança, pega os carros de guerra e coloca na frente, não é isso? Mas quando a batalha é do Senhor e quando a gente crê e acredita que é dele, que ele que vai fazer por nós, sabe o que a gente faz? A gente canta. Aleluia. A gente exalta o nome do Senhor. A gente adora o Senhor. A gente não precisa se preocupar. O profeta disse: olha, não fica preocupado não. Descansa. Porque essa peleja não é vossa. Essa peleja é de Deus. Aí Josafá, ele chama os levitas. Pega os instrumentos. Olha, levita, pega os instrumentos. Pega a batalha. Chama o levita para cantar. E chama o povo para ficar em pé. Fique em pé. Tome atitude nessa noite. Se coloque de pé. Xandaraba, xandaraba, xurianda. Aleluia. Eu vou ler aqui o final. Atente bem.
18. Porque, queridos, nós precisamos tomar atitude. A vitória não vai cair de paraquedas para você, não. É preciso você tomar atitude. Deus já morreu por você. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Mas você precisa tomar atitude. Atitude de salvos. Atitudes de eleitos. Verso 18. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra. Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor. Aqui não é preparação para peleja, para guerra, não, irmão. Aqui é adoração. Aqui é momento de adorar o Senhor. Não é de lutar contra homem, não. Aqui a vitória já estava no coração de Josafá. A vitória já estava no coração do povo. E quando a vitória já está no nosso coração, é momento de adorar aquele que deu a vitória. Aleluia. E aconselhou-se, verso 21, com o povo, e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E é o tempo em que começaram com júbilo e louvor o Senhor, pôs emboscada os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores. Eles começaram a lutar entre eles mesmos. Eles começaram a se destruir. O povo não estava lutando, o povo estava adorando o seu Deus, o povo estava cantando, e o inimigo estava se destruindo. Sabe, irmãos, nós não precisamos, em algumas batalhas, nós não precisamos lutar, nós precisamos só adorar. E ao quarto dia, se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor, e por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até ao dia de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Você pode adorar a Deus nessa noite. Sabe aquela peleja, aquela batalha, aquela luta? Nessa noite Deus já te concedeu a vitória. Recebe no coração, acredita. 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 Acredita que Ele é poderoso. Você pode ser incapaz. Você pode não ter força, nenhuma força. Mas há um poderoso Deus. Um poderoso Deus. Um poderoso Deus que já assumiu essa peleja. Um poderoso Deus que já assumiu essa batalha. Xandaraba, xandaraba, xuriara.